Queridos, a gente tem falado há alguns domingos sobre o reino de Deus, que é o reino dos céus. Eu havia pensado em encerrar essa série de mensagens no domingo próximo passado, onde nós falamos sobre a manifestação do reino. Mas ontem, na nossa reunião de pastores e esposas, lá em casa, eu me vi encorajado a continuar falando sobre o reino de Deus. Porque falar sobre o reino de Deus é realmente falar de forma exaustiva, porque há muito assunto, né? Há muita coisa que a gente ainda precisa descobrir sobre o reino de Deus. Durante muito tempo se ficou sem falar sobre o reino de Deus. No primeiro século se falou bastante, no segundo século deixou-se de falar, no terceiro século, com Santo Agostinho, quando ele escreveu a sua grande obra, A Cidade de Deus, ele resgatou a ideia do reino de Deus, que é o reino dos céus. Nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus, ele declarou muitas vezes que o reino dos céus, o reino de Deus estava inaugurado, tinha chegado ao nosso meio. E aí uma das coisas que mais nos chama a atenção é que a igreja, ela está inserida dentro do reino. A igreja, ela é igreja porque existe o reino. O reino é um espaço, como nós cantamos aqui agora há pouco, há um lugar. É um espaço criado por Deus, inaugurado por Deus, para que a igreja estivesse inserida. E esse reino tem um rei, Jesus. E esse reino tem uma noiva, a igreja, que somos nós. E uma das coisas mais lindas é perceber que, durante a passagem, o transcurso aqui nessa existência, nós como igreja, somos atores reais desse reino. O reino é um palco, onde muita coisa acontece, onde as histórias da nossa vida são desenvolvidas. E só são desenvolvidas porque existe uma história maior, de um rei que nos amou, a despeito das nossas imperfeições, nos amou a tal ponto, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele deu a sua maior prova de amor, sendo quem Ele era, se despindo da sua glória, da sua majestade, e se entregando humildemente naquele madeiro, por mim e por você. Então nessa manhã eu desejo falar sobre o amor no reino. Eu quero conversar um pouquinho com você, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus propôs ao meu coração. Eu quero compartilhar uma palavra com você, que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 ao verso 25. A carta aos Hebreus é uma carta muito interessante, nós não sabemos o seu autor. Há uma discussão muito grande, mas na verdade nós não sabemos quem foi o autor dessa carta. Mas essa carta é uma carta destinada aos judeus messiânicos, os judeus que um dia ouviram a pregação a respeito de Jesus, que foi para a cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, e eles creram em Jesus, então convertidos foram ao Evangelho, mas sofreram uma perseguição tremenda no território de Israel, eles foram expulsos de Israel, e aí viveram aquilo que a história universal chama de diáspora ou dispersão. Quando um povo é banido da sua própria terra natal. Agora a mim me chama a atenção, porque de alguma forma, Deus na sua instrumentalidade soberana usou esse fato para que o Evangelho chegasse até nós. Porque foram exatamente esses hebreus convertidos que saíram pelo mundo a pregar as boas novas de salvação. E nós temos recebido disso de uma forma muito poderosa. Eles sofreram. Não foi sem preço de morte, não foi sem preço de sangue, não foi sem sofrimento, sem perdas. Mas a verdade é que eles foram, através dessa carta, encorajados a permanecerem firmes na fé. E nessa manhã, eu tenho certeza que Deus nos faculta a possibilidade magnífica e maravilhosa de transportar essas letras dessa carta, que foi escrita lá pelo final
do primeiro século até os dias de hoje. E Deus nos dá a chance de aplicar tudo isso à nossa vida aqui agora. Então esteja atento, esteja sensível a ouvir a voz de Deus. O Senhor quer nos falar nessa manhã. O Senhor quer ministrar o nosso coração. O Senhor quer orientar a nossa vida. E tudo isso Ele faz por causa do seu amor. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. 1 de João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então vamos ao texto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, ou nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos, em outra versão, encorajemo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, encorajando-nos uns aos outros, ou admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluia. Queridos, essa palavra é uma palavra encorajadora. É uma palavra que a intenção do autor era mexer com o coração daqueles crentes daquela época. Mexer com o coração no sentido de fortalecê-los, de ficarem firmes na fé, porque eles estavam sofrendo uma perseguição. Agora, o que me chama a atenção é que tudo isso é ministrado com muito amor, porque o autor aos Hebreus, ele mostra para esses judeus messiânicos, dentro dessas categorias do judaísmo, que a graça de Deus, ela vinha como um cumprimento daquilo que os antigos haviam falado a respeito de Messias, do Messias Jesus. E aí é interessante a gente olhar para esse texto e perceber que essa é uma palavra que tem validação para nós aqui agora, porque Deus deseja nesses últimos tempos encorajar a mim e você a sairmos pelo mundo, pregando o evangelho de boas novas. Deus não quer que a gente se conforme, Deus não quer que a gente se acostume, Deus não quer que a gente tenha medo. Olha o que a palavra de Deus diz: antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. E uma das coisas que tem acontecido com as pessoas no século presente, as pessoas estão dominadas pelo medo, tem medo de sair, tem medo de trabalhar, tem medo de ir à praia, tem medo de viajar, tem medo de dirigir, as pessoas estão assombradas pelo medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo da nossa vida. É uma das coisas que mais me chama a atenção, é que o amor, ele deseja fazer brotar em nós de forma evidente uma intrepidez, uma ousadia, para que a gente possa o quê? Andar não no caminho do mundo, mas no caminho de Jesus, que Ele inaugurou. Pois em João, capítulo 14, verso 6, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero te dizer que Deus espera que a gente esteja permanentemente andando por esse caminho. Eu quero te dizer que Deus espera que a gente esteja firme nessa senda, essa senda da salvação, porque a história dos hebreus convertidos, a história dos judeus messiânicos, elas se confundem, ou então elas se entrelaçam com a nossa própria história. Sabe por quê? Porque eles viveram o privilégio de receber o Messias em carne lá na terra de Israel, Eretz Israel, a terra de Israel. Agora é interessante que muitos não tiveram a compreensão que hoje a gente tem. Por quê? Porque eles achavam que a salvação era somente para os judeus. Eles achavam que a salvação estaria limitada a uma região geográfica, ou quem sabe a um ponto da história do povo de Israel. Mas uma das coisas mais lindas que acontecem é que, quando a gente abraça essa fé, quando a gente vive esse estilo de vida cristão, aonde a planta de nossos pés pisar,
é terra de Israel, porque eu e você somos o verdadeiro Israel de Deus, aleluia. E uma das coisas mais lindas é que quando a planta de nossos pés pisa numa região, isso se abre de fato, ou isso abre de fato um espaço, para que de fato Deus venha se manifestar de uma forma muito poderosa, através de nós e apesar de nós. Então, o que a gente precisa fazer é ter compreensão de que, quando Deus nos deixa uma escritura como essa, registrada, é para a gente ter consciência de que existe um estado pleno, e nós vivemos inseridos dentro desse estado pleno, porque foi aberto um espaço de salvação e de redenção para nós, que configura que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se configura que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é necessário que eu e você vivamos o quê? O amor no reino, encorajando-nos, disse o autor, uns aos outros. E aí eu quero te dizer que esse estado pleno, ele foi inaugurado por Jesus na nossa vida, na cruz do Calvário. Sabe, aqui nesse texto em que a gente leu, no verso 19, diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Essa palavra santuário, na verdade, no original é lugar especialmente sagrado, que é o Santo dos Santos, que os judeus bem sabiam como era, porque o sacerdote uma vez por ano entrava nesse lugar para oferecer sacrifício e expiação pelo pecado de todo o povo, e ele sequer sabia se ele sairia de lá. Por quê? Porque ele tinha uma corda e guizos amarrados, né, na sua perna, e aí ele ia fazendo um zigue-zague até a cortina, até transpor a cortina do Santo dos Santos, e lá ele oferecia então a expiação pelo pecado de todo o povo. A coisa era tão tremenda, a glória de Deus poderia se manifestar de uma forma tão tremenda, no lugar especialmente sagrado, em que aquele homem poderia ser fulminado e não voltaria. Mas olha que coisa linda, Deus abre o caminho para mim e para você. E esse caminho que Ele inaugura é por seu amor por nós. Ele nos amou de tal maneira, diz a palavra, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, querido, querida, Jesus inaugurou esse caminho. Sabe, eu e você podemos entrar no lugar especialmente sagrado e ter um contato com a glória de Deus. Sabe, alguém pode até dizer, rapaz, mas esse cara está muito doido, esse cara está isso, esse cara está aquilo, né? Esse cara enlouqueceu, esse cara agora só fala desse tal de Jesus. Mas deixa eu te falar, Deus espera que haja ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Sabe, Deus espera que eu e você tenhamos essa intrepidez, essa coragem. Sabe, o amor de Deus deve manifestar na nossa vida essa coragem internacional tão sonhada que a gente vai viver isso, é exatamente quando a gente entrega a nossa vida e consegue, através da intrepidez e da ousadia, entrar no Santo dos Santos, dizendo, Deus, eu me apresento diante do Senhor, não como os sacerdotes se apresentavam, com todo o paramento, com todo o aparato, com toda a veste, com toda a pompa, não, mas eu me apresento, Deus, como alguém que está quebrantado diante da tua glória e do teu amor. Eu me apresento, Deus, com as minhas imperfeições, com as minhas inabilidades, com as minhas fraquezas, com os meus calos, os meus joanetes, as minhas rugas, os meus pés de galinha. Eu me apresento, Deus, diante da tua face, com as minhas estrias, as minhas celulites, as minhas gorduras localizadas. Eu me apresento, Deus, diante da tua face, cheio de pecado, porque eu creio que a tua graça é redentora e o Senhor tem poder para restaurar a minha vida pelo teu amor. Outra coisa, a Bíblia diz aqui, pelo novo, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou ou nos inaugurou, pelo véu, isto é,
pela sua carne. Sabe, aqueles judeus messiânicos, aqueles judeus convertidos, que estavam dispersos, que sequer tinham um lugar para se reunir, como a gente tem aqui agora, eles precisavam dessa palavra e dessa revelação, porque alguns eram tentados a deixar a Jesus. Talvez não haja uma tentação sobre a sua vida, como essa que eles viveram, porque os tempos mudaram, os tempos são outros, mas de fato cada um de nós que entregamos a vida a Jesus, nós vivemos um tempo de muitas provações e tentações. Mas o apóstolo Paulo disse que não veio nenhuma provação ou nenhuma tentação sobre nós, além daquela que possamos suportar. Então eu quero te encorajar a continuar. Pastor, eu estou quase lá no Santo dos Santos. Continue. Siga em frente, firme bem os seus passos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O corpo amortecido de Jesus na cruz garantiu a mim e a você a justificação somente pela fé. O corpo de Jesus, morto na cruz do Calvário, abriu esse caminho novo, esse caminho vivo, que Ele próprio nos inaugurou. Sabe, uma das coisas que mais as pessoas desejam é conhecer a vontade de Deus. Muita gente aqui já conhece a vontade de Deus para as suas vidas, mas alguns ainda estão se perguntando: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que tu tens para mim? Qual é o teu propósito para mim? Sabe, conhecer a vontade de Deus é algo fundamental na vida de um cristão. Conhecer a vontade de Deus, digo eu sempre, é encontrar o caminho certo. E encontrar o caminho certo é andar pelo meio mais sábio para se chegar ao fim mais nobre. Pastor, eu não consigo ver essas coisas. Eu não consigo enxergar. Está aí um bom sinal. Porque você precisa começar a enxergar com os olhos espirituais. Você precisa começar a ver aquilo que foge a essa nossa realidade aqui, dessa nossa existência, mas que configura com uma realidade sobrenatural, que é mais real do que essa nossa aqui. Porque é uma realidade que vem muito antes de nós. É uma realidade eterna. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, nos versos 24 e 25, ele nos chama a atenção para que a gente possa olhar as coisas de uma forma diferente. Sim, por quê? Porque a salvação nos alcançou, a redenção nos alcançou, nós todos fomos redimidos do nosso pecado. E aí então a palavra de Deus nos diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Sabe, uma das coisas que mais Deus quer é que os nossos olhos se abram e que a gente comece a ver aquilo que está mais real do que essa nossa existência, mas que os nossos olhos humanos, naturais, não podem fazer com que a gente venha contemplar. Somente aqueles que recebem olhos espirituais podem enxergar com clareza o mundo espiritual. Para isso é necessário ter uma mudança de mente. A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Mas o apóstolo diz aos coríntios: nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo abre em nós a possibilidade magnífica e maravilhosa de ver o mundo espiritual como de fato ele é. E aí eu quero te dizer, não pense você que a vida cristã é uma vida de boa. Meu filho Caleb, a gente às vezes pergunta a ele: filho, e aí a prova? Ele diz: de boa. Filho, vem cá, e a matéria tal? De boa. Só que nessa de boa, às vezes as coisas perigam. Mas é interessante que nesse chamamento aqui, desse estado pleno
né, do amor no reino, na verdade, a gente começa a andar de fato por esse novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, nos consagrou. A gente consegue entrar depois da cortina, porque a cortina já está rasgada, aberta, o novo caminho já foi inaugurado, e aí eu e você podemos ter um encontro real com a glória de Deus. E ter um encontro real com a glória de Deus é, na verdade, permitir que Deus venha mexer nos lugares mais escuros da nossa vida. Sabe aqueles lugares mais mal cheirosos que há em nós? É exatamente aquele lugar que Deus vem e quer limpar, lavar, purificar. Daí que eu quero conversar um pouquinho também com você sobre 4 atitudes que caracterizam o amor no reino. E a primeira atitude que eu vejo que a gente pode ter, que a gente deve ter, é que a gente deve se chegar a Deus, nesse lugar especialmente sagrado, com o coração verdadeiro. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Sabe, chegar com verdadeiro coração é nos despir das nossas roupas sujas, das nossas capas, é tirar a máscara, é tirar a hipocrisia de nós, é tirar da nossa vida aqueles olhares que a gente tem direcionado para lugares que Deus espera que a gente nunca venha olhar. É tirar da nossa língua, da nossa boca, aquelas palavras que Deus não deseja que a gente venha falar. É tirar da nossa vida a audição daquelas coisas que a gente tem ouvido que Deus espera que a gente não venha ouvir. Andar por esse novo e vivo caminho. Entrar no lugar santíssimo, no lugar especialmente sagrado, é exatamente entrar com verdadeiro coração. Se chegar a Ele com verdadeiro coração. A história universal mostra que os imperadores, quando encomendavam uma obra a um artista, na maioria das vezes essa obra era esculpida em pedra. E aí eles esculpiam. E o artista apresentava ao imperador a encomenda dele. E aí o imperador pedia que os seus servos observassem a obra completa, os detalhes da obra. E aí às vezes aqueles súditos, aqueles colaboradores identificavam alguns defeitos, algumas ranhuras, algumas brechas, algumas rachaduras pequenas, mas eram perceptíveis. E aí então o imperador chamava o autor contratado e dizia para ele: olha, você precisa restaurar isso aqui. E quem não restaurasse era punido com a morte. E aí então o restaurador, o autor, ele ia lá e pegava uma cera, diluía aquela cera, e ia retocando aqueles pequenos pontos que na verdade a distância não eram perceptíveis, mas quando se aproximava se percebia. E aí é interessante, daí que veio a palavra sinceridade, uma expressão do latim sim, que é sem, ceros, cera, sincero. Então verdadeiro coração é sincero, um coração sincero, sinceridade. Então Deus espera que a nossa vida seja perfeita como Ele é perfeito, a ponto de não ter nenhuma brecha tapada por uma cera. Porque Deus não é Deus de obra parcial, Ele é Deus de obra completa. Mas para isso é necessário chegar com um verdadeiro coração. A outra atitude que a gente precisa tomar é que a gente precisa entrar nesse lugar, entrar na presença de Deus com uma inteira certeza de fé. Sabe, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E é interessante, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador, ou seja, dá presente, dá galardão àqueles que o buscam. Então é necessário entrar na presença de Deus
com uma inteira certeza de fé. Sabe, a nossa fé não pode ser vacilante. O amor, ele traz a consolidação daquilo que é plano de Deus para a nossa vida. É uma das coisas mais lindas que a gente pode perceber. 1 de João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é necessário que a gente não tenha cera, né? Que a gente tenha um verdadeiro coração na nossa vida. E outra coisa, certeza de fé. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu creio que Deus vai me dar vitória. O amor no reino é exatamente aquele que diz para mim e para você que a gente não está sozinho. Por isso essa carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento, uns aos outros encorajando, mutualidade cristã. Sabe, esse exercício da mutualidade cristã deve fazer parte da nossa vida. E aí eu quero te dizer uma coisa, se você se achega a Deus com um verdadeiro coração, se você se achega a Deus com inteira certeza de fé, a probabilidade de tudo dar certo é enorme. A Bíblia diz mais, terceira atitude, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sabe, ter o coração purificado da má consciência significa o seguinte: receber a mente de Cristo. Significa não viver mais naquele caminho que a gente viveu até aqui. É necessário que seja de fato inaugurado um novo caminho na nossa vida. Eu estou me lembrando aqui de Isaías capítulo 43, verso 19, quando o povo estava todo longe de Deus, Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer assim: eis que faço uma coisa nova no meio de vocês, porventura vocês não estão percebendo? Eu plantarei rios no deserto e ribeiros no ermo. Eu quero te dizer uma coisa, o amor no reino é exatamente a possibilidade maravilhosíssima de ver na nossa vida coisas novas acontecendo da parte de Deus o tempo todo. Eu quero te dizer mais, Deus quer fazer isso na sua vida. Creia tão somente, se achegue a Ele com um coração verdadeiro, tenha inteira certeza de fé e permita-se que nessa conversão ao Senhor, que Ele possa vir, não somente com a água do batismo, mas com o seu Espírito e te purificar de toda injustiça, de todo pecado e caracterizando de fato que você é nova criatura. Deus usou os homens do passado e as mulheres para trazer essa mensagem de que um dia tudo isso iria acontecer. Mas alguns não creram. Profetas foram levantados para dizer: esse é o caminho. Profetas foram levantados para dizer: o Messias virá. Profetas foram levantados para dizer: o reino virá, o reino será inaugurado. Mas muitos não creram. Mas o desejo de Deus era um só: salvar os seus filhos, salvar o seu povo. Sabe, se permitir, ou permitir ser lavado por essa água do Espírito, é uma das coisas mais lindas que podem nos acontecer. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel é um profeta que me chama muita atenção, quando no capítulo 36 ele fala que Deus, Ele quer mudar a sorte do seu povo. Quando ele fala que Deus quer mudar o caminho do seu povo, quando ele fala que Deus quer mudar o coração do seu povo. O profeta Isaías, ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías foi contemporâneo de Ezequiel. Jesus, em Mateus capítulo 10, verso 39, disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Sabe, uma das coisas mais lindas é ver o que Deus quer fazer por cada um de nós. É perceber que Ele quer nos levar a experiências diferentes daquelas que a gente tem tido até agora. E aí Ele usa o profeta, muitos anos antes de Jesus nascer, quase 700 anos. E diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa palavra é muito tremenda, sabe por quê? É um convite de Deus a que a gente venha se abrir, e que a gente venha permitir que Ele venha nos lavar, não com uma água, como os judeus achavam que tinha que ter batismo para tudo, mas Ele deseja nos lavar com a água do Espírito, e a água do Espírito nos lava completamente. Por isso um dia Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, então me lava não somente os pés, né? João capítulo 13, me lava completamente, me lave todo. Por quê? Porque Deus fala: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, não importa o que você tem praticado, feito até agora, o que importa é que em Cristo, Ele te lava completamente, dos teus pecados, Ele já não se lembra mais. E também eu vou lavar vocês dos vossos ídolos, eu vou purificar vocês dessa dependência idólatra, dessa dependência por coisas inanimadas que não podem fazer nada por vocês. Eu vou libertar vocês, pois o próprio Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, ele diz o seguinte: olhemos firmemente para Jesus, Yeshua, autor e consumador da nossa fé. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não espera mais na nossa vida como nova criatura que a gente olhe para aquele ponto em que Ele não espera que a gente venha olhar. Nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é realmente viver experiências loucas. Pastor Eibe conta, ele conta que ele estava na América fazendo um curso, né? Ele é filho de americanos e foi para a América fazer um curso de música. E aí interessante que ele estava lá na faculdade de música, aprendendo canto, aprendendo instrumentos e tal. E aí ele andava de ônibus. E aí eu lembrei aqui agora, ele tinha acabado de dar uma corridinha, e aí ele estava com um short desses que a gente usa para academia, uma camiseta e tal, e aí entrou no coletivo, e aí tinha um cara cabeludão, barbudão, doidão, ele estava chapadaço, o cara devia ter fumado muito bagulho. E aí é interessante que o camarada começou a olhar para o pastor Eibe. Por quê? Porque o pastor Eibe, ele começou a adorar a Deus dentro do coletivo, sentado na cadeira, no banco, e aí ele levantava a mão, ele glorificava a Deus, ele falou em línguas, ele cantava louvores, e aí o barbudão chegou do lado dele, sentou do lado dele e falou: ei bicho, me diz aonde você comprou esse negócio aí. Pastor Eibe conta que na hora ele olhou para dentro dos olhos do cara, e disse: eu vou te dizer agora. Aí ele disse: é Jesus. Sabe, você tem essa ousadia, você tem essa coragem de mostrar Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Você tem coragem de mostrar Jesus para aquelas pessoas que não compactuam com o seu estilo de vida. Você tem intrepidez, ousadia. Será que de fato você vive esse amor do reino dessa forma? Sabe, as pessoas estão aí, e a gente precisa viver isso. Quarta atitude que a gente precisa ter, e eu vou encerrar. O autor diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Sabe o que é que a gente está esperando? O amor no reino é o amor que deve nos levar, primeiro,
abraçar os nossos irmãos como Cristo um dia nos abraçou. O amor no reino, ele deve fazer com que o nosso coração esteja inclinado à vida do nosso próximo. Será que quando alguém está caindo, fracassando, a gente oferece a nossa mão para sustentar? Será que a gente está retendo firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança? Lembrei aqui agora, há um cântico que diz: porque eu creio, posso esperar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sabe, a vinda dele está próxima. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, pode projetar por favor? Ele diz que a gente deve fazer isso tanto mais quanto vemos que vai se aproximando aquele dia, o dia da consolidação do reino. Se o reino será consolidado na eternidade, então é necessário que eu e você, a gente se envolva em ministrar um ao outro. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que não é outra lei senão a lei do amor. A maior arma nossa é o amor. A gente viveu aí uns dias meio trêmulos. Alguns ficaram assombrados achando que o Brasil ia ter uma guerra com a Venezuela e tal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nosso Deus é um Deus que espera que no seu reino não haja guerra. Guerra é coisa do mundo. O reino de Deus é diferente. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, não tem coisa mais linda para nós do que viver esse estado desse reino, nesse estilo de vida cristã, como a gente tem vivido aqui. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quero te convidar a ficar em pé. O amor no reino é o sinal visível da nossa vida de que o plano de Deus para nós é muito maior do que aquele que a gente deseja ter. Às vezes nós tomamos caminhos na vida que nos fazem tropeçar e cair, e muitas vezes ficamos caídos, prostrados. Mas o amor no reino é aquele que provoca e promove a aproximação de alguém. Quando nós estamos caindo e essa pessoa nos abraça e nos levanta e nos põe de novo naquele caminho que um dia nós já havíamos conhecido. Sabe, eu fui pastor na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E eu me lembro de uma situação, a gente estava plantando uma igreja. E a coisa era muito difícil. Eu dependia totalmente de ajuda de algumas pessoas. E as pessoas eram generosas, mas elas tinham as suas limitações. E a obra era difícil, sabe por quê? Porque algumas pessoas, elas não conseguiam se entregar totalmente ao Senhor. Mas eu queria muito ver aquela igreja florescer. Deus deseja ver toda a sua igreja florescendo. Para isso é necessário a gente ter encorajamento na nossa vida. É necessário estar cercado de pessoas que nos puxem para cima e não pisem em nós. É necessário ter a experiência do discipulado 1 a 1, onde o nosso discipulador ministra a bênção de Deus sobre a nossa vida e a gente pode receber esse refrigério pela fé. É necessário viver numa célula, onde exatamente nós criamos vínculos relacionais profundos e fortes.
Mas não somente isso, criamos vínculos no conhecimento da pessoa do nosso Deus. Eu me lembro que eu fui a uma outra cidade encontrar com um pastor amigo meu. Não sei nem se ele é vivo, porque tinha muito mais idade do que eu. E aí ele orou por mim, pôs as mãos sobre a minha cabeça. Eu disse para ele as minhas dificuldades, as minhas frustrações, o meu sofrimento, a minha tristeza. E aí ele disse: Márcio, eu quero orar por você. E pôs as mãos sobre a minha cabeça e disse: olha, volta, Deus é contigo, Ele vai te honrar, você vai prosperar. E aí eu me tomei daquele encorajamento, e eu disse: agora vai, ninguém me detém, eu vou em frente. Cheguei num ponto de ônibus, eu precisava pegar 2 ônibus para voltar para minha casa. Eu fazia essa baldeação, né, que a gente chama, exatamente porque a grana era curta. E aí eu estava num ponto de ônibus, aí uma senhorinha, ela se aproximou de mim, e ela disse assim, eu andava muito de calça jeans e camisa Hering branca, e uma pastinha que eu tinha, carregando minha Bíblia e meus apontamentos. E aí aquela senhora olhou para mim e falou assim: você é pastor? Eu tinha 27 anos de idade. E ela disse para mim: você é pastor, né? Eu disse: sou. E ela disse: eu preciso falar contigo. E eu disse: pois não, senhora, pode falar. E aí ela disse: não, entra no ônibus, que eu vou falar contigo lá dentro do ônibus, eu vou sentar do teu lado. E aí eu entrei no ônibus, e eu falei: eu vou deixar essa senhora sentar na janela, porque se ela for doidinha e tentar me agarrar, eu escapo, né, no corredor. E aí eu deixei ela sentar no cantinho da janela, e fiquei no corredor. O ônibus encheu, muita gente em pé. E aquela senhora, ela começou a falar inglês comigo. Eu não sei mais nada de inglês. Eu estudei 4 anos de inglês num cursinho, mas não sei mais nada, nunca mais pratiquei. Mas eu sabia, ela estava falando comigo em inglês. Depois ela começou a falar como se fosse francês. Depois como se fosse alemão e por último espanhol. Eu estava atordoado porque as pessoas que estavam ali naquele ônibus diziam: olha, a mulher é louca, como ela importuna aquele rapaz. Eu estava suando, preocupado com aquela situação. E ela, de repente, ela começou a interpretar o que ela falava. E ela começou a dizer coisas que na noite anterior eu havia dito para Deus, num momento somente entre eu e Ele. Daí então, eu assombrado com aquela situação, Túlio, eu disse: Deus, na minha mente, eu disse: Deus, isso é de ti ou é da carne? Naquele momento aquela senhora abriu os olhos, olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim: em quantas línguas mais preciso eu falar contigo, para tu saberes que sou eu, o teu Deus, quem está falando? Sabe, aquilo bateu dentro de mim como uma bomba. E ela continuava falando, começou a falar em línguas, o ônibus estava todo estupefato, as pessoas estavam apavoradas com aquela situação. Num dado momento, eu cutuquei ela, porque ela não parava de falar em língua, já estava chegando o ponto onde eu deveria descer para pegar um outro ônibus. E aí eu cutuquei ela e falei: olha, eu vou ter que descer. Ela estendeu a mão para mim e disse assim: a paz do Senhor, eu sou a irmã Maria José, da Assembleia de Deus do Laranjal. Eu desci do ônibus e nunca mais vi aquela senhora. Cheguei na minha casa, peguei uma Bíblia, abri a Bíblia, tentei ler, deitei na sala. E aí tentei ler a Bíblia, mas eu chorava. Os olhos marejados não me permitiam ler nenhuma linha. De repente eu percebi, eu adormeci. Quando foi alta madrugada, eu percebi um clarão na sala. Quando eu abri os olhos, havia um ser reluzente grande, com uma cabeleira branca que tocava o teto. Ele trazia nas suas mãos um rolo. Ele não abriu o rolo. Ele voltou com uma mão, segurou no centro do rolo, no meio do rolo. Esticou o seu braço, que era enorme, até onde eu estava deitado, e largou em cima de mim aquele rolo. Eu segurei aquele rolo e dormi de novo. No dia seguinte, a minha Bíblia estava aberta sobre o meu peito. E eu não tenho nem hábito de dormir de barriga para cima. Mas quando eu abri a minha Bíblia, cedo naquele dia, por sobre o meu peito,
Os meus olhos prenderam exatamente em 1 Coríntios 2,9, que é o verso que eu mais gosto da Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, eu lanço sobre a sua vida uma palavra profética. Deus tem algo grande preparado para você. Você ama o Senhor, você quer dar certo, você quer ser um vencedor. Deus tem coisa grande preparada para você. Saiba disso. Pode projetar, Ju, de novo. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Nós vamos terminar agora. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos, encorajarmos ao amor e às boas obras. É isso que Deus espera. Que o amor de Deus que está em nós nos impulsione, nos encoraje, nos estimula a praticar boas obras. Nós queremos ganhar Brasília para Jesus. Nós queremos botar essa cidade de cabeça para o alto. Brasília vai conhecer Jesus na verdade. Brasília vai conhecer Jesus como Ele é. Não deixando a nossa congregação. Nosso querido Sidney, uma vez falando à igreja, ele disse que a gente às vezes faz muito mimimi. Mimimi é quando alguém deixa a congregação. A Bíblia diz aqui, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Deixa eu te dizer uma coisa, o amor no reino é um amor que exige um pronto atendimento nosso ao chamado de Deus. Sabe, Deus está te chamando há muito tempo. Deus tem te chamado há muito tempo. E você tem se segurado. Você tem resistido. E você hoje ouviu essa palavra. Você hoje diz, Deus, tudo bem, eu me entrego. Eu quero romper. Eu quero ter ousadia. Eu quero ser intrépido. Eu sei, o véu está rasgado, eu vou entrar lá. E eu vou ter esse contato contigo. Eu quero gozar desse privilégio de te chamar meu pai, Abba Pai. Eu quero ter esse privilégio de receber unção vinda da tua glória. Eu quero ter o privilégio de olhar a tua face. Eu quero ter o privilégio de sentir a tua presença. Eu quero ter o privilégio de ser usado por ti. Eu quero viver isso. Se alguém aqui entre nós, que hoje está ouvindo essa palavra e diz, ei, Deus está falando comigo. Eu não vou oferecer resistência. Eu vou me entregar. E eu vou me entregar sem reservas. Eu quero que Ele mexa na minha completude. Eu quero que Ele faça uma obra completa. Eu quero que Ele se assenhore de mim. Eu quero que Ele domine a minha vida. Eu quero viver esse amor no reino. Eu quero receber, mas eu quero dar também. Eu quero me entregar. Eu quero ser usado, eu quero ser usada. Sabe, se há alguém aqui nessa manhã entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus, dizendo, Senhor, tudo bem, eu me rendo. Eu quero novas experiências. Eu quero novas expectativas. Eu quero um novo caminho. Caminho novo e vivo, que o Senhor mesmo inaugurou. Eu quero saber alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Eu quero poder orar mais perto de vocês. Eu quero convidar vocês que levantaram as mãos a, se possível for, saírem dos seus lugares e virem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Oh, aleluia. Você pode vir. Em nome de Jesus, você pode vir. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.